Voltamos com o programa Papo Aberto. Estou conversando com um cientista político e a gente falava aqui sobre os conflitos no Oriente Médio, não é? Eu tinha apontado aqui uma preocupação com uma terceira guerra. Ele estava explicando sobre o Estado Islâmico, que na verdade não é um Estado, não é? Tem uma configuração completamente diferente daquilo que a gente chama Estado aqui no Ocidente. Mas então vamos retroceder um pouquinho. Quando é que começam esses conflitos no Oriente Médio e por causa do quê? Essa é uma boa pergunta. A gente geralmente tem o hábito de olhar só as consequências sem olhar as causas, vamos dizer Uhum, assim. Se a gente analisar do ponto de vista histórico, a gente vai ver que aquela região ali, ela começa a ter conflitos a partir de um movimento da criação do Estado de Israel, né? Então, vamos pegar lá do iniciozinho do século XX, né? Os primeiros movimentos que começam no início do século XX, com a chegada, por exemplo, de judeus vindo da Rússia, fugindo inclusive da perseguição do czar lá, que eles estavam sofrendo muito. Não sei se você sabe, mas até o final do século XIX, a grande maioria dos judeus eram russos, né? uhum. Então foi um movimento que trouxe, inclusive, né, uma ideia de criar um Estado para o povo judeu, porque o judeu até então era um povo sem Estado, né? Isso dificultava, de fato, né, a possibilidade de se organizarem melhor. No começo do século XX começa todo aquele movimento, exatamente com a compra de terras na Palestina, né? Os chamados Filhos de Sião, né? Era criado o sionismo, e para quem não sabe, os sionistas eram socialistas, simpatizantes das ideias de Karl Marx, né? Uhum. E o propósito ali era exatamente criar os chamados kibbutz, aquelas comunidades de convivência entre os judeus, para que ali eles pudessem ter o seu território. Eles começam a chegar naquela região comprando, né, terras, né, dos palestinos, dos nativos que ali viviam, e assim começou todo esse processo. O que ocorre é que veio a Primeira Guerra Mundial, né? E ali era um califado também, do Mehmed V, que foi o último imperador otomano, turco, né? E em razão do fato do Mehmed ter se alinhado aos alemães, e os alemães perderam a guerra, né? Isso contribuiu também para o fim do Império Otomano, né? E ali depois se torna a Turquia, que constitui o Império Otomano, acaba se tornando uma república. O que ocorre é que em 1917, um pouco antes do final da Primeira Guerra, os ingleses passam a ser protetores ali da Palestina. Inicia-se o protetorado em 1937, perdão, em Da 1917. Palestina. Na Palestina. Toda aquela região que constitui hoje Israel, faixa de Golã, Uhum. até a faixa de Gaza, enfim, aquilo ali constituía a Palestina. A partir de 1917, né, o exército britânico ele passa a controlar, né, administrativamente e militarmente toda aquela região. Entre 1917 a 1932, 33 aproximadamente, você tem um crescimento significativo da população judaica, fosse de nascidos ali mesmo ou de pessoas que estavam chegando de outros países, constituindo uma comunidade maior. Para você ter uma ideia, eu lembro que em dados trazidos por um documentário, em 1901, 5, 6% da população era de judeu, né? Em 1932, a gente já tinha 17, 18% da população judaica. O que ocorre é que com aquele movimento, em razão da perseguição aos judeus em 33, com a ascensão de Hitler na Alemanha, né, e desse movimento contra os judeus na Europa, o fluxo migratório para aquela região ali começou a aumentar muito, né? Em menos de 4, 5 anos, mais de 400 mil judeus já tinham chegado ali, né? Hoje pode parecer pouco, mas naquele momento era um número muito significativo. E os árabes começaram a se incomodar e perceberam, nesse momento, a frequência, a importância do aumento rápido, vamos dizer assim, dos judeus naquela região. Isso fez com que eles, vamos dizer assim, pressionassem, né, o governo britânico, né, para dar o apoio necessário contra a possibilidade, numa guerra, de apoiar os ingleses contra os alemães. Isso fez com que bloqueasse a chegada de mais judeus. Bom, esse período também foi um período bastante conturbado. Não dá tempo de falar isso, mas depois da Segunda Guerra, né, havia uma preocupação em razão do que tinha ocorrido com os judeus, da catástrofe humana, mais de 6 milhões de judeus tinham sido exterminados, de criar um Estado judeu, né? Uhum. E o Estado deveria ser ali naquela região, né? A princípio, isso rapidamente, só falando, em 1947 a ONU definiu que seria dividido o território. Os judeus aceitaram, os palestinos não aceitaram, né? Essa declaração foi previamente rejeitada pelos árabes, né? Isso gerou um conflito, e os ingleses saíram do território
imediatamente, o Ben Gurion, que na época era o grande líder, né, já tinha um exército treinado, ele ocupa territorialmente e com os seus militares, e um ano depois é criado o Estado Judeu, em 1948. Né? E grande parte dos membros da ONU, né, acabaram por reconhecer o Estado Judeu, e os conflitos começam. Né? E aí, em 49, você tem uma guerra entre judeus e palestinos. Né? Nesse período, quase 800 mil palestinos são obrigados a deixar a então Palestina, agora então Estado de Israel. E esse é o momento que começa o grande conflito. E aí haverá grupos de resistência, serão criados nesse momento, em 1956, já começa ali os primeiros movimentos para criar uma organização de libertação da Palestina. Aí depois é criado a OLP. Né? A OLP foi um importante passo, por exemplo, para criar essa resistência contra o Estado de Israel. O que ocorre a partir dos anos 60, especialmente, né, essa disputa, né, política, né, ela começa a ganhar força entre os países membros, né, da comunidade árabe. E aí o Gamal Nasser, que era o grande líder egípcio, né, da comunidade árabe, ele lidera, né, uma frente de países árabes contra, né, os judeus. Né? Tanto que vai ter a guerra em 1967, né, a guerra dos chamados 6 dias, que Israel destruirá quase 9 países árabes que lutaram direto e indiretamente, sozinho conseguiu derrotar. Isso foi uma vergonha para os países árabes, aquilo lá de fato foi uma derrota terrível para os árabes, mas demonstrava claramente ali a presença de um componente, os Estados Unidos, que de alguma maneira ajudaram em tecnologia, em armas e aviões. Né? Bom, só para ser breve, em 73 você já tinha ali um outro fenômeno, a Guerra do Yom Kippur. Foi uma nova tentativa de tomar, né, a região ocupada pelo Israel. Isso gerou, inclusive, a crise maior, que levou ao aumento do petróleo lá para cima e gerou uma crise global. Bom, a partir de 73 você começa a ver a radicalização dos grupos islâmicos. A Irmandade Muçulmana, que começa ali no Egito, depois ela vai para a Arábia Saudita, e é da Irmandade Muçulmana que nasce a Al-Qaeda. Mas a Al-Qaeda também ela nasce em razão dos conflitos entre, por exemplo, Irã e Iraque. Né? E para que você possa entender, durante a guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos acabaram por apoiar, né, o governo de Saddam Hussein, né, treinando as suas forças militares contra o então inimigo, que era o Irã, né, que tinha se tornado uma teocracia por conta da Revolução de 79. Foi nesse espaço que os grupos radicais começam a se fortalecer. Aí nasce, por exemplo, o Hezbollah, né? O Fatah já tinha nascido basicamente como um braço armado da OLP, lá nos anos 60, né? Mas o Hamas nasce como um grupo radical do Fatah. É um desdobramento. Se você pegar o Fatah, né, ele tinha um vínculo mais político, ainda que usasse às vezes, né, o instrumento da violência. Mas é o Hamas que vai radicalizar, junto com o Hezbollah. Né? Aí você começa a ver os grupos armados, né, e usam o terrorismo como uma prática comum contra o inimigo que era o Ocidente, não só Israel, mas também os Estados Unidos, pela sua proeminência na região. Isso que vai caminhando para culminar nesse Estado Islâmico. O que é que se pretende, não é? O que é que se pretende, o que esse Estado Islâmico, que é essa ponta agora mais agressiva contra o Ocidente, o que pretende em si? E o que é que está sendo feito da parte das outras nações em relação a esse grupo chamado Estado Islâmico? Porque, por tudo que a gente tem visto, é impossível que se esteja de braços cruzados, não é? Algo está sendo feito. O que é isso que está sendo feito? Bom, em primeiro lugar, o Estado Islâmico, o que ele pretende? Dominar o mundo. Né? Se você pegar o discurso, né, dos líderes, fica claro que o propósito é dominar o mundo. Né? O califado é isso, né? Que aqui não daria tempo para explicar detalhadamente o que é um califado, mas a princípio é dominar o mundo, expandir território e não ter fronteiras. Estabelecer o predomínio e o domínio da religião, segundo a verdade, né, daquele conceito, dos princípios do seu líder, né, que segue a Sharia, que é as leis islâmicas de acordo com a sua vertente. Okay? O que os países estão fazendo? Há uma coalizão de países ocidentais, já preparando, né, um possível ataque por terra, né, porque, por enquanto, essa coalizão tem agido só através de ataques aéreos,
né, tem criado dificuldade, né, para o exército do Estado Islâmico, pode-se dizer assim, né, mas não tem resolvido o problema, Uhum. porque esses países se recusam a mandar soldados por terra, em razão da baixa que isso poderia trazer, isso traria consequências políticas. Mas ontem, por exemplo, estava saindo um relatório de que pelo menos 32 países, né, muçulmanos, árabes e não árabes, porque envolve países da Ásia, da África, né, Uhum. criar uma frente de coalizão única para combater, né, o exército do Estado Islâmico Estado em Islâmico. terra, né? Então veja que até os países árabes muçulmanos Muçulmanos. e países árabes não muçulmanos, mas não árabes também, eles estão preocupados com essa questão. O que isso Uhum. pode, né, trazer do ponto de vista para a imagem da própria religião islâmica? Porque é algo que a gente tem que deixar claro, né? Quer dizer, essa ideia de que todo muçulmano, né, segue esses princípios, isso não é verdade, muito pelo contrário, é uma minoria de fato, uma minoria Uhum. mesmo, né, que age em nome de uma possível verdade, acreditando naqueles preceitos, né, mas que os governos têm feito sim, isso eles têm feito. Professor, só para aproveitá-lo ao máximo dentro desse tempo tão pequeno, né? Sim, Vamos falar um pouquinho aqui do Brasil. ok. Por que que o Brasil está vivendo esse momento tão ruim na política e na economia? Traça esse panorama para a gente, por favor. Bom, é lamentável tudo isso que está acontecendo, mas de forma muito precisa, assim. A partir de 2014, exatamente em razão do agravamento da crise fiscal que os economistas já apontavam, né, porque isso não era novo, só para que você possa entender. O governo Lula, durante os 8 anos de mandato, ele usou, né, uma política de financiamento público para aquecer a economia, ou seja, a economia do país ela vinha pelo processo, vamos dizer assim, do consumo das famílias, né? Foi de fato uma política importante, deu capacidade para que milhões de famílias pudessem ter acesso aos bens de consumo, etc. e tal. O que ocorre é que esse modelo ele já tinha se esgotado em 2008, 2009, até por conta da crise que ocorreu Uhum. nos Estados Unidos e afetou o mundo inteiro. Bom, veio a eleição de 2010, os analistas acreditavam que o governo não mudaria a sua política porque era preciso eleger o seu sucessor. E assim foi feito. A Dilma foi eleita, mas eles acreditavam que em 2011, com o novo governo, né, a política econômica pudesse ter um outro rumo. Não foi feito isso, o que implicaria naturalmente no agravamento da dívida pública e do problema fiscal que o Brasil sofreria consequentemente, por teimosia, né, do governo, da equipe econômica, em manter a política que tinha dado certo, mas que naquele momento parecia já não ter mais espaço para aquele modelo, vamos dizer assim. Uhum. Bom, 2014 a situação já estava muito séria, mas como havia eleição, era preciso também criar um fato positivo, uma agenda positiva, se escondendo as contas de fato do que era e como estava de fato a situação brasileira. Vieram as eleições, e as eleições, de um modo geral, elas trouxeram características como, por exemplo, a propaganda, omitindo, né, e criando uma ideia de um país que não era verdadeiro. E a oposição, ou mesmo analistas, dizendo que essa conta teria que ser paga em 2015, que o agravamento viria. Bom, a eleição veio, o país ficou dividido, né? Foi uma eleição muito apertada. A característica da eleição de 2014 foi realmente um conflito entre situação e oposição, foi muito agressivo, e, naturalmente, o que se percebia é que teria um terceiro turno, Uhum. né? A equipe Mas, formada... sem querer interromper o seu raciocínio, essa mentira por si só já não constitui um crime passível de punição? Porque, em virtude de eleição, você mentir para a população as contas do país, dessa forma, deslavada, Eu é concordo. estranho a gente conviver com isso com naturalidade, como se isso fosse possível e tolerável dentro do universo político. Então, já que estamos em tempo de eleição, justifica-se enganar uma nação inteira. Isso é complicado. Você sabe que eu dei uma entrevista há um tempo atrás, falando sobre o marketing político, né? O problema do marketing político é que ele não se preocupa com aquilo que ele produz, ele se preocupa com o efeito. Uhum. Só que as consequências, quem vai governar, né? Então, o governo sabia que muito daquilo que era dito não era verdadeiro, né? Mas o que era importante era ganhar, né? E nesse sentido, o marketing político tinha essa preocupação de levar à vitória o seu candidato. Foi o que aconteceu, né? Então, a gente tem que entender que isso muitas vezes é do jogo político, cruel, mas é do jogo político. O problema é que o governo não soube, né, fazer, né, a coalizão necessária
ou não soube exatamente conduzir a política adequada para o enfrentamento do problema. Aí veio também, junto com isso, as graves denúncias da Lava Jato, né, da Operação Zelote, e efetivamente isso foi tornando o problema ainda maior. Porque eu te falo com muita propriedade, o grande problema político é quando o lado econômico ele tem um efeito perverso, né? Porque tradicionalmente a gente até perdoa determinados deslizes ou incompetências de gestão, desde que isso não afete o bolso da gente, né? Não afete o bolso das famílias. E o que está acontecendo é que o momento político é grave, mas o momento econômico é mais grave ainda. Pois é. E isso cria uma dimensão política ainda maior, né? Gerando essa instabilidade institucional por conta do processo de impeachment que a presidente Dilma ela vai Diante enfrentar. dessa crise, quais são as consequências que o senhor vislumbra sobre a sociedade? Bom, do ponto de vista econômico, infelizmente, é uma situação dramática. Uhum. Este ano a gente deve fechar algo em torno de 1,4 milhões de postos de trabalho fechados, perdidos, né? Isso vai... Desemprego É um cresce desemprego grande. Se a gente considerar que a terrivelmente. estimativa é que esse ano nós tenhamos aproximadamente uma queda de 3,6 no PIB. Uhum. É muita coisa. Para que você tenha uma ideia, o único ano que nós tivemos uma crise como este foi em 1990. Foi naquele momento em que a gente estava entrando num novo governo, né, que houve o confisco da poupança, Uhum. a economia parou por completo, né, nós tivemos uma queda de 4,6, 4,7 do PIB naquele ano. Mas este ano, né, em razão do problema político, em razão também do problema da Lava Jato, né, a economia está sendo fortemente afetada, consequentemente o desemprego. O que esperar para 2016? Infelizmente, nós teremos um ano muito difícil, né? Quando você diz difícil, está pensando no quê? Para o cidadão comum. Bom, do ponto de vista do desemprego, a possibilidade da continuidade de um aumento do desemprego, né? Uhum. Porque naturalmente as empresas, elas olham um cenário, Uhum. e o cenário não é favorável. Então, pensar que você vai investir num cenário em que o mercado não está consumidor, né, isso leva a crer que as empresas também elas procuram seguir, né, uma política mais conservadora. Então, elas tendem a se entesourar, a poupar e evitar gastar com novas plantas, novos projetos. Naturalmente, isso afeta toda a economia, né? E há também a necessidade do governo, por exemplo, economizar Uhum. para poder melhorar suas contas públicas. Isso afeta. O governo hoje ele responde por algo em torno de 22% do PIB. Então, naturalmente, quando o governo ele retrai os seus gastos, né, Uhum. ele também afeta o nível de produção, que afeta o nível de emprego. Porém, se ele gasta excessivamente, ele gera um problema de inflação, Uhum. porque ele aumenta a sua dívida pública, ele é obrigado, né, a buscar dinheiro para poder honrar seus compromissos. De todos os lados, a gente sofre um problema muito, muito terrível. E o impeachment, ele traz algum tipo de solução para esse problema que o país está enfrentando? A gente tem, por exemplo, eu como analista político, eu posso dizer que o impeachment faz parte do processo democrático, né? Ele, Uhum. portanto, ele está dentro da nossa Constituição. Do ponto de vista político, ele está absolutamente constituído por lei, né? E do ponto de vista jurídico, é preciso ter uma motivação jurídica que realmente caracterize um crime. O pedido de impeachment feito, né, pelo jurista Hélio Bicudo, né, foi acatado, né, pelo então Cunha, né, o presidente da Câmara, né, justificando que ali estava, né, vamos dizer assim, resguardado o direito, né, de você, vamos dizer, solicitar o impedimento por conta de um crime cometido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, a gente sabe que essa questão também tem um fundo político, né? Vou dizer para você com muita clareza, se o Cunha não tivesse rompido com o governo, né, certamente isso não teria acontecido. Uhum. O fato é este. A questão o que se discute agora nesse momento é a continuidade da presidente Dilma é bom para o país ou não é bom para o país? Né? A continuidade da Dilma nesse momento vai ser benéfico para o setor produtivo ou não vai ser benéfico para o setor produtivo? Uhum. Né? Eu não gosto de dar minha opinião pessoal. O que eu posso dizer é que existem aspectos favoráveis e desfavoráveis, rapidamente. Do ponto de vista favorável, talvez a possibilidade de uma nova coalizão, né, para acalmar os mercados, né, e isso permitir uma nova perspectiva de governo, né, o que daria mais tranquilidade a setores
que precisam disso para poder, né, investir e voltar à normalidade da economia. Do ponto de vista institucional, isso cria uma instabilidade para, vamos dizer assim, as situações decorrentes exatamente que a qualquer momento um novo mandato presidencial pode, por uma, vamos dizer assim, uma situação frágil, uma coalizão frágil, sofrer pela oposição um processo semelhante. Né? Isso vai mexer periodicamente com, vamos dizer assim, as nossas instituições. Então, há esse risco, sim. As relações internacionais, elas são importantes dentro desse processo? Eu pergunto porque esse governo está muito mal visto fora, gerou um descrédito muito grande. Não é? Tem jornais internacionais que se posicionam que, enquanto esse governo estiver aí presente, o Brasil é um país que vai cada vez mais profundo. Então, qual é a importância de uma boa relação internacional nesse processo de recuperação? Do ponto de vista econômico, bom, o problema é que o Brasil, infelizmente, nesses últimos 13 anos, não firmou nenhuma parceria importante. Né? Aliás, é uma crítica que se faz à política externa, né, tanto do governo Lula quanto da própria presidente Dilma, porque o mundo passou por esses 13 anos, vamos dizer assim, exatamente buscando parcerias, mercados, escala de produção, blá, blá, aquela coisa toda. O que ocorreu foi que o Brasil ficou muito focado nessa visão sul-sul, né? Alinhando-se, por exemplo, com países da América do Sul e com países da África, que, do ponto de vista prático, dizer, os efeitos foram poucos produtivos. Né? Hoje, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, no mercado internacional. Naturalmente, a perspectiva dos investidores, e mais de investidores do que de próprios governos, né, é saber se o Brasil hoje é um país, né, adaptado, é um país pronto, né, para o mercado internacional, nesse sentido. Né? A eleição do Macri na Argentina, a própria eleição, né, que tivemos agora no domingo passado na Venezuela, talvez demonstre uma nova tendência de uma percepção, né, para a América do Sul. Né? Ou seja, aquela visão mais populista que nós tivemos com o chavismo, né, com o bolivarianismo, com o próprio Lula, né, kirchnerismo na Argentina, isso está mudando. Exatamente, talvez por conta dessa percepção atual do momento político que nós estamos vivendo. Há aspectos positivos e aspectos negativos. Por exemplo, há governos claramente favoráveis, né, ao governo Dilma, inclusive dando apoio à possibilidade de uma saída da presidente pela via do impeachment. E há governos que procuram não tomar um partido nesse sentido. Mas eu diria, então, que essa questão está muito mais vinculada aos mercados, aos investidores e ao setor empresarial. Certo. Por exemplo, a Fiesp declarou agora oficialmente que é favorável ao impeachment. Né? Uma declaração que foi publicada ontem nos jornais. Eu estou falando porque isso está publicado, enfim. Isso revela que setores do empresariado começam, né, a perceber que a saída da Dilma para a atividade econômica seja a melhor solução. É até covardia fazer essa pergunta lhe dando 1 minuto para responder, mas o que você vai ter. Caindo a presidente Dilma, quem assume é o vice, o Michel Temer. O que isso significa para o país concretamente? Bom, o PMDB é um partido mais articulado, né? É um partido que tem, vamos dizer assim, mais possibilidade do ponto de vista de articular com a oposição. Né? O próprio PSDB já se declarou, vamos dizer assim, em apoio ao Michel Temer, caso ele venha substituir a Dilma numa possibilidade de um impeachment. Do ponto de vista dos mercados, a gente tem que analisar também quem é que apoia. Quer dizer, quando você tem uma entidade como a Fiesp dando apoio ao vice-presidente, significa que o mercado está do lado do vice. Né? Então, a gente pode analisar sobre essa perspectiva. Na minha visão, se ocorrer de um impeachment, por exemplo, o PMDB terá muito mais facilidade de governar do que a presidente Dilma, dentro desse aspecto. Porque, na minha visão, o PMDB rompe com o PT independente do impeachment. Né? Não é à toa que eles estão tentando trazer a convenção de março agora para janeiro, com a possibilidade já de romper com o governo, significa sair todos os membros do partido, de ministérios, secretarias, de todas as áreas ocupadas por membros do PMDB. Romper, nesse momento, com o governo, significa tirar toda a base de apoio e sustentação da presidente Dilma. Mesmo que ela fique, ela teria muita dificuldade de governabilidade nos próximos anos. Isso seria ruim para ela e seria ruim para o país também. Nesse sentido. Complicado, hein?
Que situação. Que situação, que situação. Não é? Mas olha, que bom, muito obrigado por ter vindo. Não é? Cada assunto desse merece um programa. É verdade, são assuntos bem diversos. Teríamos aí a possibilidade de ter um programa inteiro conversando sobre o Estado Islâmico. Vamos pensar isso para o ano que vem, porque eu acho que nós tivemos um menu hoje, né? Sim. E numa próxima oportunidade a gente pode pensar esses temas e aprofundá-los. A mesma coisa em relação à nossa economia, inclusive porque com o ano que vem, talvez um novo cenário se discutindo para o nosso país, e a gente poderia retomar esse assunto aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, professor. Obrigado. Prazer imenso. Olha, nós estamos encerrando o programa Papo Aberto de hoje e no mês de janeiro você continue em sintonia, pois os programas serão inéditos. Feliz Ano Novo para você e sua família com muito amor e paz em seu lar.